Professores, eu vou mostrar uma maneira rápida de acabar com a desorganização da sala de aula, que foi um tema que, na verdade, essa aula ela se originou de um post que eu fiz lá no Instagram, e aí os professores começaram a me perguntar, pedindo mais detalhes, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo explicando um pouco mais detalhes sobre o Trello. Lembrando que, como, na verdade, essa aula era para ser uma aula ao vivo, mas como eu preciso mostrar a tela do meu computador, então não vou transmitir pelo Instagram, tá? Por isso que eu não transmiti na terça-feira pelo Instagram. E por isso que eu gravei ela também. Então, eu vou mostrar para vocês essa forma de se organizar lá dentro da sala de aula. E eu utilizo o Trello para organizar as minhas tarefas relacionadas com a sala de aula, mas também para organizar outros projetos que estão fora da sala de aula, como o meu próprio Instagram, as tarefas relacionadas aqui do meu Instagram. E talvez você esteja pensando que essa minha organização aqui do Instagram, ele não exige que eu me prepare, que organize material, que faça uma agenda, mas é bem o contrário. Todas as minhas aulas aqui do Instagram, as postagens que eu faço, elas vêm de um planejamento. E eu utilizo o Trello para me organizar nesse planejamento ao longo da semana. Então, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vou anotando tudo isso que eu tenho que fazer no Trello, e isso me ajuda a não ficar tão perdida na hora de executar. E se eu não fizer isso, na verdade, já teve momentos em que eu não fazia essa organização, eu ficava bem perdida. E agora eu consigo gerenciar um pouco melhor essas minhas tarefas. Na verdade, às vezes eu até sei o que é que eu preciso fazer, mas a questão é determinar o prazo de entrega de cada tarefa. Então, eu tinha uma agenda de papel, teve alguns momentos que eu tinha uma agenda, e aí eu colocava tudo lá. Por exemplo, assim, era alguma tarefa relacionada a determinado série, determinado ano. Eu colocava preparar a avaliação do primeiro ano. E aí eu não determinava quando isso deveria ser feito. E mais do que isso, eu não conseguia saber se essas tarefas já tinham sido feitas, porque às vezes eu me perdia, fazia anotação lá da data que eu deveria, fazia uma anotação do dia, fazer a avaliação. E aí eu não sabia, passava lá um tempo, eu não sabia se eu tinha feito ou não aquela tarefa, então ficava desorganizado por conta disso. Então a agenda, que era para me organizar, na verdade me deixava mais desorganizada. E talvez a agenda, ela funcione muito bem para você, mas eu vou dizer que um ponto em que ela não permite que você, um ponto negativo, é que ela não permite que você tenha uma visão de todas as tarefas que você precise fazer. E também, quando você precisa buscar uma tarefa, como eu citei ali no exemplo, você não sabe mais onde ela está, né? Ou você faz uma anotação qualquer lá dentro da agenda, e aí você vai buscar essa tarefa, e você não consegue ter essa visão do todo, não consegue buscar. E aí, com o Trello, você consegue lá no campo de busca, buscar rapidamente essa tarefa, inclusive aquelas que já foram terminadas. Então, quando eu aprendi a usar o Trello para me organizar essas minhas tarefas, de sala de aula ou não, eu consegui também poupar um pouco mais de tempo. Então, eu quero mostrar, através do Trello, como você pode se organizar, acabar com essa desorganização das tarefas relacionadas à sala de aula. Se você fica perdida, fica sem saber que tarefa fazer naquele dia, não consegue encontrar suas anotações, então esse vídeo é para você. Então, agora eu vou começar a mostrar a tela aqui, tá, do Trello, e vocês vão parar de me ver. Então, deixa eu colocar aqui. Aí. Então, olha só. A primeira coisa que vocês têm que fazer, se vocês não têm um cadastro no Trello, é criar uma conta. E para se cadastrar, se você já tiver a conta, você vai colocar aqui um e-mail, fazer login, e para se cadastrar, então, clicar aqui. Aí, para se cadastrar, você vai precisar de um e-mail, de uma conta de e-mail.
Como eu já tenho a minha conta no Trello, eu vou continuar com o Google, porque é a conta que eu utilizo, é o e-mail que eu utilizo. Então, eu vou clicar aqui no meu e-mail e ele já vai direcionar para a minha área de trabalho aqui do Trello. Se você está fazendo a sua conta pela primeira vez, ele vai enviar um e-mail para você confirmar essa conta, tá? E aí eu já vou mostrar que esses aqui são os meus projetos, então o Trello ele abre nessa aba e ele divide em quadros. Então cada corzinha dessa daqui, cada um desses aqui é um projeto diferente, é um quadro diferente. Na versão gratuita, ele permite que você crie até 10 quadros. Então, entenda quadro como projeto. Então, ele permite que você crie 10 projetos. Aí, se você quiser mais, você tem que adicionar, atualizar a sua conta, que daí você vai ter que pagar um determinado valor. E como eu já comecei a criar aqui, então não se preocupe, ó, aqui está a sua área de trabalho. Se você quer voltar aqui nos quadros, é só clicar aqui no quadro. E aí, o que você vai fazer? Como você não tem nenhum, vai aparecer uma opção aí para você criar um novo quadro. E criando esse novo quadro, aí você vai dar um nome para ele. E eu já criei um aqui que eu chamei de Ano Letivo 2020. Depois que você criou, colocou um determinado nome, você pode mudar o nome, não tem problema. Então, aqui está o início do Trello. Como que ele vai funcionar? Como que o Trello funciona, na verdade? Você vai criar colunas aqui para indicar as suas tarefas. Então, o que eu aconselho e o que eu acho que seria legal para dentro da sala de aula é assim, ó, você vai dividir as tarefas que você tem que fazer, as tarefas que você está fazendo e as tarefas que já foram feitas, tá? Então, supondo que, como esse quadro aqui eu chamei de Ano Letivo 2020, então, supondo que você tenha 3 turmas esse ano. Estou só falando um número genérico, tá? Pode ser que você tenha mais, ou tenha uma só. Então, eu vou colocar... Lembra que eu falei que o Trello ele funciona de quadros, então a gente vai criar quadros, na verdade, colunas aqui, tá? As colunas de tarefas. Então, essa primeira coluna de tarefa, eu vou chamar eu vou colocar o nome da minha turma. Vou chamar aqui, ó, primeiro ano A, para identificar. E aí, adicionar lista. Então, essa primeira coluna refere-se às tarefas do primeiro ano A. Vou criar uma outra aqui, primeiro ano B, só para a gente entender. Aí você pode adicionar outras tarefas, ou outras colunas que referem-se à sua turma. Pode ser organizado tudo junto? Pode, mas aí eu acho que você vai ter que ficar indicando de qual tarefa é de qual turma. Então, se você já separar aqui no início, já vai ficar mais simples. Aí depois, precisa ter uma coluna que são das tarefas que você está fazendo naquele momento. Por quê? Porque aqui você vai adicionar todas as tarefas. E o Trello, conforme você vai fazendo, você vai movendo as tarefas de lugar. Já vai ficar mais claro isso quando a gente adicionar uma tarefa aqui. E depois, uma outra coluna feito, tá? Por enquanto, vamos trabalhar só com essas aqui. Aí, como que você vai organizar essas tarefas? Bom, supondo que você já tem algumas tarefas para ser feitas aqui para o primeiro ano. Vou adicionar aqui tarefas aleatórias, tá? Preparar a avaliação. Tá aqui, primeira tarefa. Aí eu vou ter que fazer uma outra atividade, que é conversar com os alunos sobre o projeto tal. Estou colocando tarefas aleatórias só para a gente saber o que é que está acontecendo.
Vou colocar aqui uma outra tarefa, eu vou chamar aqui então de projeto tal. Dei um nome. E vou colocar aqui conversar com o pai do fulano. É uma tarefa. Outra tarefa. Preparar atividade extra. Preparar recuperação. Olha só, essas tarefas aqui são para... Escrevi errado. Então, essa aqui é só para a gente... Só para a gente ter uma noção aqui. Vocês poderiam colocar aqui também tarefas para o primeiro ano B. Preparar a avaliação. Vou colocar aqui projeto meio ambiente. Um projeto nome aleatório. Tá? Aí. Tá bom. Aí, olha só o que o Trello permite fazer. Agora vamos trabalhar com as opções aqui do Trello. Nessa atividade, para cada atividade aqui, para cada card, o Trello chama isso de card. Então, cada card é uma tarefa. Então, para cada tarefa, você pode customizar essa tarefa, que é colocando, por exemplo, uma descrição. Se você clicar, vou voltar aqui, clicando em cima de cada tarefa, ele vai permitir que você faça uma descrição sobre essa tarefa, sobre o que é essa preparar avaliação. Você pode colocar, inclusive, o conteúdo, colocar alguns links, você pode já customizar. Se você tiver algum anexo que você queira já utilizar para preparar essa avaliação, você pode clicar aqui, aí ele vai abrir aqui uma opção do Dropbox, do OneDrive, do Google Drive, do computador, se for uma atividade que esteja no seu computador, aí você vai clicar nessa atividade, aí ele vai abrir aqui as opções, eu vou colocar qualquer atividade aqui que eu tenho no meu computador, ó. Anexei aqui uma tarefa, aí ele já vem aqui, ou seja, quando você for preparar a avaliação, você já tem um documento aqui para se basear. Então, o Trello, ele permite que você coloque um anexo. E está aqui nessa opção. Quando você clica em cima da tarefa, abre essa aba aqui para anexar um documento. Mas ele também pode, como é preparar uma avaliação, você vai precisar de uma data de entrega. Então, olha só, aqui do ladinho tem a opção data de entrega. Se você clicar em cima, você pode escolher a data. Eu vou colocar aqui dia 24 e pode colocar também a hora que você quer entregar. Quando é que essa tarefa tem que ficar pronta? No dia 24, porque a avaliação talvez é lá no dia 27, na outra semana, tá? Ou o próprio dia 24 é a própria data que essa tarefa tem que estar pronta. E pode ser colocada a data também. Você pode definir um lembrete, olha só, tem a opção aqui, na hora da entrega, 5 minutos antes, 10 minutos antes, 2 dias antes. Eu vou deixar nenhum aqui e salvar. Também tem aqui, ó, próximo, se não for agora, né, que você lembrou da tarefa que tem que fazer, mas não é logo. Então, você pode ir adicionando aqui, colocar aqui próximo, para visualizar o calendário. E clicar em salvar. Então, essa tarefa, ela já está com uma data de entrega definida. Mas aí, o Trello também permite que você crie um checklist. Quer ver? Ele vai pedir um título. E aí eu sempre coloco o mesmo nome, assim, porque é só um título do checklist. O que eu faço quando que situação que eu utilizo um checklist? Quando essa tarefa, para que eu entregue ela, eu preciso de cumprir outras coisinhas menores. Por exemplo, preparar a avaliação, tá?
que eu preciso para preparar essa avaliação? Vamos ver aqui. Verificar os alunos que irão fazer essa avaliação. Só estou dando um exemplo, tá? Adicionar. Outra coisa. Vamos ver aqui uma outra situação. Vamos ver aqui. Qual número de alunos por turma? Verificar quantos alunos tem por turma para eu fazer essa avaliação. E assim sucessivamente, tá? Vou colocar coisas genéricas aqui para a gente entender, tá? Aí eu coloquei várias etapas, ó, então é um checklist. Além de eu ter essa tarefa, que é preparar a avaliação, ela ter uma data de entrega, e eu anexei aqui um documento, eu posso criar um checklist das coisas que eu preciso fazer para que no dia 24, aqui que foi a data que eu coloquei, essa tarefa, preparar a avaliação, esteja pronta. Aí eu fecho aqui, e se você vier aqui e olhar essa tarefa, você vai ver que ela vai marcar aqui, ó, a data de entrega, ela vai mostrar que você tem um anexo e que ela tem etapas para ser cumprida. No caso aqui, são 5 etapas. Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir visualizar quais são essas etapas. A mesma coisa para as outras tarefas. Olha só, eu também posso colocar um anexo, colocar uma data de entrega e fazer um checklist, tá? Então, para todas elas, eu vou colocar aqui uma data de entrega. Não vou entrar em detalhes aqui de fazer o checklist, já que a gente já fez para essas outras, mas eu quero colocar a data de entrega só para mostrar uma coisa interessante aqui. Vou colocar a data de entrega para todos. Aqui, para todas as tarefas. Estou colocando datas aleatórias. Então, vou pôr aqui para o próximo mês aí. Tá aqui. Ok, tem mais essas duas tarefas. 17 de março. Ok. Tá, essa daqui, data de entrega. 31 de maio. Ok. E pronto, tá. Aí, qual é a outra coisa que a gente pode configurar aqui nas nossas tarefas? Se você vier aqui, ó, nesse menu, você vai ver que ele vai abrir o menu, tem aqui alterar tela do fundo. Isso aqui é mais para a gente, no caso aqui tá o roxinho, é só se você quiser mudar, ó. Tem aqui a cor, pode mudar para amarelo. Eu vou voltar aqui no roxinho, tá? É só configurações de preferência. Então, é só uma personalização. E aqui tem uma outra coisa que se chama... Ó, vou voltar aqui só para a gente ver onde eu cliquei. Cliquei aqui nesse mais e cliquei em etiquetas. Essas etiquetas aqui já estão colocadas porque eu já escrevi, tá? Mas quando você está criando o seu documento do zero, vem para você escrever algo para cada etiqueta. O que é essas etiquetas? Você pode ir colocando essas etiquetas lá em cada uma das tarefas para você conseguir se organizar também. Então, eu criei aqui, ó, quando você... não vem nada escrito aqui. E aí você pode editar, tá? Eu digitei aqui aulas para a cor verde, atividade extra amarelo, recuperação paralela laranja, avaliação vermelho, projetos o roxo, alunos específicos o azul. Isso aqui foi uma etiqueta que eu criei. Tem como criar uma nova etiqueta, aí você vai selecionar uma cor e vai criar, tá? Só vou deixar essas aqui, então, só para a gente mostrar o que é que dá para fazer também. Aí, quando você clica ali, ó, tem uma outra opção que é etiquetas. Vou voltar aqui, calma aí, foi muito rápido. Eu estou na minha área aqui das tarefas para o primeiro ano A. Então, eu cliquei ali na primeira tarefa, que é preparar a avaliação, e tem como também eu colocar etiqueta.
Quando eu clico ali na aba de etiquetas, ó, que é aqui nesse adicionar ao meu cartão, uma etiqueta, eu tenho essa opção aqui para adicionar uma cor. Então, como essa daqui se relaciona à avaliação, eu vou selecionar uma etiqueta vermelha para ela. Aí, se você voltar aqui no início do Trello, você vai ver que ela já ficou com uma corzinha vermelha. Porque daí você consegue olhar aqui e saber tudo, mesmo sem ler cada uma das tarefas, saber qual se relaciona a que tarefa. Então, olha, conversar com os alunos sobre o projeto tal. Eu venho aqui nas minhas etiquetas e já criei aqui uma etiqueta azul que representa alunos específicos. Então, eu sei que aquela tarefa está relacionada a um aluno específico que eu preciso fazer. Eu também tenho essa tarefa aqui, projeto tal. Eu posso colocar aqui, ó, projetos, a roxinha, que eu já sei que se relaciona a projetos. Conversar com o pai de fulano. Então, é também uma tarefa relacionada a um aluno específico. Então, vou colocar essa etiqueta. Vou colocar aqui, preparar atividade extra. Aí eu sei que eu tenho uma etiqueta aqui, que é amarelinha, que relaciona com isso. E depois tem preparar a recuperação paralela. Eu sei que eu tenho uma etiqueta que relaciona a recuperação paralela. E aqui também preparar a avaliação, tem uma etiqueta que é avaliação. E o projeto, que também eu tenho uma etiqueta que é projeto. Isso aqui serve para você se organizar, tá? É uma outra forma de organizar. Por quê? Quando você quiser encontrar uma determinada tarefa, existe várias formas de você procurar essa tarefa. Então, lembra lá no início que eu falei que você pode pesquisar suas tarefas que estão aqui dentro desse projeto do Trello? Então, como que você vai pesquisar? Supondo que você não saiba onde é que está essa tarefa, mas que você quer ter uma visualização rápida dela. Então, você vem aqui no menu, olha só, aqui nesses 3 pontinhos aqui, que é no mostrar menu, e digita, tem 2 opções, ó. Primeira, digitar o nome que você quer. Avaliação. Quer ver todos os cards que tem avaliação no nome. Quando você digita, ele já vai mostrar aqui para você, ó, ele vai excluir os outros e só vai deixar visível aqueles que têm avaliação. Então, é uma forma de buscar. Mas, então ele já mostra aqui para você, ó, 2 resultados da pesquisa. Eu vou digitar uma outra palavra que eu sei que tem ali, só para você ver como é que funciona. Eu sei que tem um projeto tal. Ó, tem um projeto tal e aluno tal. Então, tem 2 tarefas que aparece isso daqui. Então, ele já vai mostrar essas tarefas aqui para você. E também tem uma outra forma de fazer essa pesquisa, que é, eu só cliquei ali para excluir, tá? Para voltar na tela inicial. Que é pesquisar cartões com aquelas etiquetas. Então, se você quer todas as tarefas que estão relacionadas a aulas, você clica aqui e ele não tem nenhuma, porque não tem nenhuma tarefa que a gente colocou lá a etiqueta verde. Mas se eu clicar aqui atividade extra, já vai aparecer uma porque a gente já tinha colocado um cartão, desculpa, uma etiqueta para essa tarefa. Recuperação paralela, vai mostrar as duas, né? Aí, se você não quer que mostre essa, é só desmarcar aqui. E assim sucessivamente. Então, é uma forma de já buscar as tarefas que estão ali no Trello. Mas aí tem uma outra funcionalidade. Vou fechar aqui. Quando você colocou, lembra que a gente colocou uma data para todas as tarefas? O Trello ele também tem uma opção de mostrar em forma de calendário. Então, uma das coisas legais aqui do Trello, que lembra que quando a gente estava iniciando, nós fomos colocando as datas aqui para entregar cada uma dessas tarefas. O Trello, ele permite que você visualize essas tarefas em um calendário. Se você clicar em calendário,
essas tarefas vão aparecer nas datas, olha só. Então, aqui eu tenho o calendário de janeiro, e para cada tarefa que eu adicionei aqui uma data, ele vai mostrar a data aqui nesse calendário. Aqui já é março, quer dizer, fevereiro aqui, e tem uma tarefa lá em março que eu adicionei. Então, ele mostra para você as tarefas assim também. Tem a opção aqui de semana. Então, eu vou mostrar todas as tarefas que tem cada dia da semana. Mas o meu só mostrou isso porque o calendário já está instalado. É bem provável que quando você cria sua conta, ele não está com esse calendário aqui instalado. Então, como é que você vai adicionar esse calendário? Você vai vir aqui no menu, vai clicar em Power Ups, clica ali, vai aparecer essa tela, tá? Você vai digitar calendário aqui nesse campo de pesquisa, calendário, e aí ele vai mostrar o calendário aqui para você com o botão de adicionar. O meu não aparece isso porque eu já adicionei, tá, o calendário. Mas no seu, se você não instalou o calendário, ele vai aparecer para você adicionar o calendário. Aí já vai dar para você visualizar as tarefas daquela forma que eu mostrei ali. Então, é uma outra forma de visualização, tá? E tem uma outra funcionalidade que é fazer projetos, por isso que eu criei aqui um projeto, criar projetos junto com outras pessoas. Então, o Trello, ele permite isso. O que pode acontecer? Então, esse daqui é um projeto que eu sei que, sei lá, o projeto tal, tem um projeto que é meio ambiente, né? Projeto meio ambiente, eu quero fazer com parceria com outro professor. E eu vou criar esse projeto aqui, vou criando as tarefas, vou criar um checklist aqui para o projeto meio ambiente. Mas eu sei que para cada tarefinha que tem aqui, cada um vai ter que fazer alguma coisa, tá? Então, são várias tarefas que vão ter que ser feitas aqui dentro desse projetinho. Mas eu não vou fazer ela sozinha. Eu quero que uma outra pessoa faça junto comigo. Então, esse projeto aqui, eu adicionei várias tarefinhas aqui dentro, que pode ser que não seja só você que vai fazer, mas depende também do outro professor. Então, é um projeto que depende de duas pessoas. Aí, como que ele pode acompanhar isso daqui? Então, o Trello permite que você convide outra pessoa para participar de uma determinada tarefa. Se esse professor, então você vai vir aqui em convidar e digitar o e-mail dele. Aí esse professor vai receber um link e se ele não tiver o Trello, ele vai ter que fazer os passos que você fez, que é criar uma conta no Trello para ele acompanhar essa tarefa. Ou você pode enviar um convite através do link, criar um link aqui e enviar para o WhatsApp, por exemplo. Aí essa pessoa vai receber esse link e ela vai ter que se cadastrar no Trello também para fazer parte aqui. Aí depois, quando ela já tiver aceitou ali o convite, criou a conta, você pode vir aqui na tarefa, vai ficar aqui as pessoinhas que estão participando aqui desse quadro, você pode vir aqui no projeto, clicar em membros e adicionar uma pessoa, tá? Adicionar na pessoa que está junto com você nesse projeto. Aí a carinha dela aqui vai ficar aqui. Você também pode colocar você, ó, para saber que você está junto nessas duas tarefas, tá? Se tiver mais uma tarefa que envolva outras pessoas, aí você pode ir adicionando. Você sabe que é uma coisa que é sua, mas que está relacionada com outros professores ou outros alunos. Você pode convidar alunos para ver esse projeto, né? Para ir criar esse projetinho, as etapas aqui, e ele ir acompanhando esse projeto. Mas só lembrando que quando você convida alguém, ele também tem visualização de todo o seu quadro aqui, tá? Então, só toma cuidado em relação a isso. Se você for fazer algum projeto com aluno, cria um outro quadro, e aí
aí sim, você cria esse quadro para criar um projeto com o aluno, aí você vai colocando as atividades, você pode ir construindo e fazendo as tarefas junto com ele para ele visualizar um outro quadro, tá bom? Uma outra coisa, então olha só, faltou falar devia ter feito isso lá no início, tá? É uma coisa que é o básico aqui. Você configurou todas as suas tarefinhas, tá? Mas por que eu criei, então, essa coluna fazendo e essa coluna feito? Porque essa coluna fazendo, você vai poder arrastar cada uma dessas tarefas para outras colunas. Então, se você estiver fazendo essa primeira aqui, você vai colocar ela aqui na coluna fazendo para você não se perder. E aí, quando você estou fazendo, fiz o primeiro, fiz a segunda etapa, olha só, cliquei ali, fiz a primeira e a segunda etapa, fechei, ele já vai mostrar que você está num processo de 2 de 5 partes. Mas você continua fazendo. E você também está fazendo essa outra tarefa aqui. Aí você termina, quando você terminar essas etapas, significa que você finalizou então essa tarefa, e você pode mudar esse card aqui então para a coluna das tarefas feitas. A mesma coisa para essa outra tarefa. Então, por isso que o Trello, ele organiza suas tarefas. O que você já está fazendo e o que você já fez, você vai tirando daqui dessa parte. E aí vai colocando ali as tarefas feitas. Se você tiver lembrar de uma outra tarefa, já vai, adiciona uma outra tarefa. Opa, não foi. Aqui, adiciona uma outra tarefa, já adiciona a data novamente dela, e assim por diante. E pode adicionar aqui a etiqueta avaliação, e vai trabalhando aqui dentro desse quadro, mudando as tarefas de posição. Eu sei que aqui eu separei em primeiro ano A, primeiro ano B, então eu vou separando as atividades as tarefas de cada turma, mas esse fazendo aqui se relaciona aos dois, é o que eu estou fazendo nesse momento. Você também poderia colocar assim, criar uma nova lista, que é essa coluna, de tarefas para a semana. Aí, quando você criar tarefas para a semana, aí você coloca essa coluna aqui, e todas as tarefas que você sabe que você vai ter que começar, por exemplo, segunda-feira começou, e você tem as tarefas para fazer naquela semana. Você já puxa elas para cá, e aí conforme você vai fazendo, você vai mudando elas para cá e vai adicionando aqui no feito. Então, aqui você deixa as tarefas que você sabe que é a sua preparação no mês, na semana, no bimestre, e conforme for naquela semana, muda aqui também, é uma outra opção de organização. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de organizar. Espero ter ajudado com a organização aí das tarefas em sala de aula. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pode me mandar também um direct lá no Instagram, caso tenha uma pergunta específica, assim, de alguma coisa relacionada a isso. E só lembrando, então, que essa aula ela fica disponível aqui para você rever quando você quiser, porque ela não é uma aula ao vivo. Eu fiz uma gravação justamente porque eu precisava mostrar a tela do meu computador. E aí, só lembrando que toda terça, então, nós temos a nossa aula ao vivo com um tema diferente. E na próxima semana, eu vou fazer uma aula sobre uma pequena introdução sobre a BNCC. Então, a gente vai mudar um pouquinho de tema e vai falar sobre a BNCC na semana que vem, às 8 horas. Essa aula da semana que vem vai ser ao vivo lá no Instagram, conforme a gente já tinha feito as outras lives. Então, eu espero você na próxima semana. Até mais.